meu convidado de hoje fundou uma empresa em 2014, cresceu durante quase uma década 130% ao ano e vendeu para a Localweb, um exit que foi muito comentado no ecossistema brasileiro por 180 milhões de reais e recomprou essa operação recentemente por uma fração desse valor e hoje está operando um fundo chamado Unlock Capital, que tem como tese fazer investimentos na área de mídia, de comunicação, de marketing. Meu convidado de hoje é um empreendedor que se tornou investidor da UOL e a gente teve o privilégio de acompanhar essa trajetória. Eu quero dar as boas-vindas para ele, Felipe Oliva, bem-vindo ao Framework. Prazer te ter aqui e um prazer a gente poder bater esse papo. Eu que agradeço o convite. Assim como vocês acompanharam o ciclo da Squid, eu acompanho o ciclo da UOL também, super próximo, e também estou super orgulhoso da gente estrear aqui esse novo formato. A ideia aqui, Felipe, é a gente conversar com os founders early stage, que estão buscando product market fit, ajudar a navegar nessa jornada. Então, a gente vai te levar um pouco na viagem do tempo, lá no começo da história da Squid, quando começou, em 2014, quando a gente se conheceu, quando a UOL investiu. Tu saiu de uma formação bem técnica na Poli, aqui em São Paulo, e como é que foi para ti iniciar a tua jornada empreendedora num mercado que tu não era um insider, que tu era uma pessoa que estava tentando desbravar ali aquele cenário de, bom, se a gente pode imaginar isso em 2014, essa parte, esse mercado de influência digital começando. Conta um pouco dos bastidores, assim, de como é que começou a Squid, por que que tu encontrou oportunidade, por que esse mercado aí de influência digital? Claro, não, vai ser um prazer. Acho que para trazer um pouquinho até como é que a gente, essa narrativa toda assim, acho que talvez eu vou trazer um playbook um pouco diferente do playbook que a gente escuta tanto, né? Então, assim, aquele playbook normalmente do founder especialista do segmento, que já entende o setor que ele está, já tem profundidade, já começa a identificar várias dores, continua achando que é a melhor alternativa para empreender, né? Quando você é uma autoridade já, ou está se tornando uma autoridade em algum assunto, você consegue ver sobre uma lente, você consegue ver várias oportunidades que normalmente as pessoas não conseguem. A nossa história é muito diferente, né? A gente enxergou no mercado de comunicação, no mercado publicitário, um lugar, um ambiente muito rico do ponto de vista de fluxo de dinheiro, de fluxo financeiro. É um lugar onde as grandes marcas, né? Quando você pega o mercado publicitário como todo o mercado de mídia, são dezenas de bilhões de reais transacionados, né? Então, isso foi uma das coisas que chamou a gente a atenção inicialmente. A gente sempre tinha uma visão de Brasil, né, um pouco diferente. Isso a gente está falando de 2014, né? A gente vinha muita abundância no mercado de venture capital lá fora, e no Brasil, naquele momento, né, Era assim, mato. é mato, né? Era uma coisa muito difícil. Então, a gente já era meio crítico, já achava o teto um teto diferente. Isso a gente já tinha, já desde o comecinho da companhia. E aí a gente enxerga nesse setor um lugar muito rico, putz, onde a gente fala assim, putz, aqui dá para criar grandes negócios. Mas a verdade é que isso era só uma hipótese, né? Isso fez com que a gente aprofundasse no território, e aí, a partir daí, as descobertas da Squid, eu sempre falo que elas foram muito mais empíricas do que grandes visões, grandes coisas. Não, a gente estava na rua conversando com os departamentos de marketing, conversando com as agências, e a gente foi encontrando a oportunidade. Mas se pudesse ajudar o pessoal na tomada de decisão, sim, a gente viu um grande mercado. A gente, como você comentou, a gente é engenheiro de formação, eu e meu cofundador, a gente foi engenheiro de formação, e a gente entrou no mercado publicitário. Então, a gente não conhecia nada do ponto de vista técnico da publicidade, a gente teve que aprender muita coisa, a gente teve que se cercar de várias pessoas muito importantes que ajudaram a gente a aprender sobre o mercado, mas, ao mesmo tempo, a lente do engenheiro era um negócio que somava bastante, porque a gente já enxergava a oportunidade do jeito que as empresas trabalhavam, tudo muito artesanal, muito no achismo, com vieses muito criativo, que era a publicidade em 2014, a gente já trazia a provocação, cadê o dado? Como é que eu trabalho o dado? Como é que você está investindo tudo isso sem a visão do para onde está indo o dinheiro? Como é que você está fazendo? Todas essas provocações, a gente foi descobrindo que tudo era oportunidade. Então, aqui para falar, a gente pode contar um pouquinho da história de como é que foi a descoberta desse produto, mas eu diria que foi uma combinação, né, dessa lente diferenciada num setor
combinado a um grande mercado, um mercado com muita oportunidade de criação de valor, de muito dinheiro, tinha muita simetria, assim, no que a gente enxergava que dava para fazer e na forma como o mercado trabalhava. Sim. Acho que isso foi crucial para a gente falar, pô, vamos investir nisso aqui. Mas aí posso contar um pouquinho de como é que a gente se conheceu, qual que era a ideia inicial, como é que a gente foi mudando, né? É justamente aí que eu quero aprofundar, porque no nosso... Lá quando a gente se conheceu, acho que o que chamava muito a atenção em relação à Squid na época era o time de co-founders. Você e o Carlos entraram de cabeça, vocês demonstravam muito engajamento e muita abertura para explorar esse mercado. E eu acho que tinha uma ideia original que parecia uma viagem no início, e talvez fosse, mas a gente entendeu que esse produto pode mudar. Esse produto pode, né? Mas eu acho que esse é o time de co-founders talvez certo para apostar nessa oportunidade. Comenta como que você chegou na Wall, como que você começou como é que, né, era a ideia original da Squid, e aí se você quiser já depois, né, do início ali da aceleração, que a gente começou, acho que a ajudar vocês a desvendar ali o que poderia eventualmente funcionar e o que faria sentido talvez jogar fora. Com certeza. Não, essa decisão o investimento early stage, acho que vocês foram super vanguardistas disso, né, lá atrás. Eu provavelmente não investiria em mim hoje, né, naquela ideia, naqueles conceitos, e vocês realmente acreditaram que hoje é a análise que eu faço também no early stage. Pô, como é que é o time de founders, como é que é o time que está envolvido, se eles têm os skills necessários, Hoje eu entendo que o termo que a gente tinha lá na época é humildade intelectual. Quando a galera fala, o founder tem que ser coachable, tal. Cara, no fundo, isso me ajuda até hoje, assim, cara, assim, esse lugar da humildade intelectual de você estar sempre aberto a escutar a opinião diversa, isso faz com que a gente sempre, acho que fez eu como fundador me desenvolver muito rápido e, cara, eu acho que a gente vive num mundo que ninguém tem mais certeza de nada. Então, se você não tiver aberto, né, a ter essas conversas e escutar e ajustar as suas perspectivas, assim, você vai ficar muito limitado, né? E acho que na época foi o que vocês viram lá. A gente tinha muita vontade, tinha um repertório inicial de pessoas que pô, sabiam mais ou menos onde estavam do ponto de vista de empreendedorismo, não do ponto de vista do segmento, mas a gente tinha essa qualidade de querer ouvir, de querer provocar a rede de investidores na época, tal. Mas na hora que a gente se conhece, a ideia surgiu. Eu estava lendo um livro sobre viralização, o livro chama Contagious. É um livro até que ficou famosinho, que ele trazia várias formas de campanhas que viralizaram de marcas diferentes. E aí tinha uma específica que era uma da Burberry, né? Que era a Burberry usou os conteúdos dos próprios clientes no e-commerce. E isso, obviamente, fez o e-commerce, o boca a boca, fez o e-commerce crescer muito tráfego e gerou muito mais conversão, muito mais venda e cresceu receita. E aí a ideia inicial foi, pô, eu acho que dá para produtizar isso. Né? Então, inicialmente, a Squid era para ser uma plataforma focada em UGC. E isso a gente está falando de 2014. E o UGC, para quem não conhece, é o User Generated Content. Exato. Isso é um termo que, acho que nos últimos 2 anos começou a entrar. Então aí entra um fator super importante, né, do sucesso, do empreender. O timing, que é uma coisa que às vezes se você entra muito cedo, também não é bom, porque você vai gastar muito recurso educando o mercado sobre... É bom porque você bebe uma água mais limpa, mas é ruim, porque eventualmente você tem que educar o mercado inteiro. Então, acertar o timing da sua iniciativa, né, da sua empresa, é um negócio crucial para ficar analisando também. Mas naquela época era essa a ideia, a gente queria fazer um app em que as marcas iam criar missões e iam estimular os seus clientes a gerar conteúdo no social. E aí inicialmente era o conteúdo na plataforma, depois a gente migrou para o conteúdo no social, e aí depois as marcas iam pedir o direito autoral e iam usar esse conteúdo na comunicação. Então era uma ideia, quando você olhava, você falava assim, pô, esse negócio faz sentido hoje, essa estratégia, ela faz sentido hoje. Perfeito. E aí rapidinho a gente foi vendo que era um negócio, rapidinho não, né, mas assim, no processo de aceleração, com as provocações de vocês e dos investidores, que acho que teve pessoas super importantes na trajetória, vieram as provocações de, talvez esse negócio é muito pequeno, talvez isso é um negócio só para poucas marcas que já tem uma base de fãs muito grande, o social ainda não era o social que é hoje, né? Então várias coisas, era uma boa proposta, fazia sentido, uma comunicação muito mais autêntica, que gerava muito mais engajamento, mas o timing e a forma que a gente estava se propondo a entregar, num app proprietário inicialmente,
foram coisas que durante o processo da aceleração a gente começou a, putz, eu acho que a gente tinha um interesse de uma marca, mas eu olhava para aquilo e falava, gente, isso é um negócio que eu vou conseguir vender para 10 marcas, né? Sim. Aí ficava a discussão do ovo e da galinha, né? Para o pessoal que tem marketplace. Ah, o que vem primeiro? Vem os usuários ou vem as marcas? Como é que isso funciona? Dinâmica de marketplace é muito complicada, não é simples, não é né? simples. E aí, mas durante o processo, isso é 2014, a gente se conheceu, né? Sim. Lembra? Por indicação de um colega empreendedor, e que normalmente assim que são as boas relações, né? Normalmente hoje acontece muito disso, né? Hoje vocês me trazem fundadores que eu consigo ajudar, mentorar, eu indico fundadores que eu vejo potencial para participar da aceleração, e a relação está perpetuando faz mais de 10 Mais de anos. 10 anos. Mas acho que lá na época ele provocou a gente, a gente gostou muito do que vocês estavam começando também, que a OU também estava bem no Estava no comecinho, segundo ano de no operação. segundo ano, e aí a gente, aí vocês deram, sou muito grato, né, vocês confiaram no nosso trabalho, e aí no processo de aceleração as provocações que vocês fizeram foram cruciais. Assim. E aí teve talvez algumas variáveis que a gente, né, juntos ali começou a pensar que bom, primeiro tinha uma estratégia de app proprietário que poderia fazer sentido, mas precisava de uma volumetria muito grande. Você tinha outras plataformas já crescendo, tracionando no Brasil, o Facebook na época, o Instagram já estava começando a tracionar, então essa talvez tenha sido uma primeira lição aprendida ali, bom, a gente vai gastar dinheiro, investir dinheiro para trazer volumetria para o nosso app, ou a gente vai usar as plataformas que já estão tracionando, né? Acho que isso foi o primeiro, talvez, tapa na cara que a gente recebeu lá na época. Putz, com certeza, e acho que a gente tem que citar, assim, a gente escolheu a OU, ela tem uma rede de investidores muito ativa, muito bacana, de diversos segmentos diferentes. E tinha a figura do Thiago Ritter, né, que tem ainda, né? Sim, E ele foi muito, ativo. na época a gente quis provocar, a gente falou, putz, posso falar com ele e tal, uma pessoa super importante do mercado, não era um acesso que eu conseguiria ter na época como um empreendedor que estava começando, ia ser bem mais difícil. E ele recebeu a gente fazia lá os encontros mensais, e cada encontro você saía com a cabeça, porque ele vivia aquilo na W3, né? Na agência dele, ele vivia aquilo e ele provocava a gente. Aí a gente foi vendo que, putz, aquele formato que a gente estava propondo não era o mais legal. Foi aí que vem a ideia de, pô, vamos usar a própria estrutura de social. A gente começou em cima do Instagram, vamos usar o Instagram e vamos criar todas as nossas mecânicas e, em vez de ser um marketplace, vamos virar uma plataforma para permitir que as marcas consigam encontrar esses conteúdos e criar uma conversa com esses criadores. Né? Mas na época não era o criador de conteúdo, era só o autor do conteúdo, vamos falar assim. E aí a gente virou uma plataforma. Acho que esse foi o primeiro pivô que começou ali. E veio da provocação da aceleração, com certeza. E aí, a partir do momento que a gente decide, que vocês decidem pivotar, e aí, bom, a gente vai, né, deixar a estratégia de aplicativo próprio de lado, a gente vai começar a usar a audiência e a volumetria que tem nas outras plataformas. Aí você também precisa, aí, bom, teoricamente ali você encontrou os criadores, você tem ali as pessoas já com seus conteúdos, né, fazendo ali as suas postagens, e aí você precisava ir atrás dos clientes. Uhum. E a Squid, eu acho que teve sempre uma visão de, bom, a gente precisa conversar com os anunciantes. Esses anunciantes podem ser grandes empresas, pode ser um enterprise, pode ser um middle market. Como é que foi essa decisão de achar o cliente, ou, né, como é que foi a estratégia que vocês pensaram? E aí muito com a ajuda do Thiago, obviamente, que eu acho que foi um cara super importante, de fato, na trajetória de vocês. Por que vocês escolheram esse perfil de cliente? Quem era esse perfil de cliente? Como é que vocês quebraram essa barreira de conquistar o primeiro? Que sempre é o primeiro também. O primeiro cliente grande sofre esse problema do chicken egg, né? O chicken egg problem. O cliente grande te exige um case, aí você não tem, aí você vai no outro, mas eu só fecho com você se você tiver um case, aí você fica né, nessa indecisão, nesse chove não molha, digamos assim, né? Como é que foi para vocês esse processo? É super legal relembrar, assim, porque eu vou falar e vai parecer muita coisa teve muita coisa que, de novo, foi empírico da gente testar, descobrir, tá sempre aberto a ouvir, para não parecer que foi uma visão super assertiva. Hoje você olha a história, a gente teve muito mais acertos do que erros, mas muita coisa eu acredito que é porque a gente estava ouvindo as pessoas certas em volta da gente, sempre prestando atenção e voltando e iterando o modelo várias vezes. Mas a verdade é que, assim, uma coisa legal de falar é que desde esse comecinho, mesmo quando não tinha um produto certo, a gente sempre foi drivado, vocês provocavam a gente sobre as métricas. E normalmente o mercado, até nessa época, o mercado de Venture Capital,
você encontra métricas muito fáceis de modelos SaaS, né? Que você encontra já um mercado mais maduro, um playbook mais maduro e tal. Como a gente ainda estava descobrindo um modelo, uma empresa de mídia, um marketplace, era um negócio estranho. Olhar para as métricas, vocês pediam para a gente toda hora soluçava para responder. Mas a gente sempre olhou a receita do negócio. Desde essa época, a gente estava preocupado em vender, em monetizar de algum jeito. A gente sempre estava se provocando isso. Então, desde o comecinho, mesmo na iniciativa de app próprio, teve um momento que a gente fez um app white label para uma marca específica e já monetizou um pouquinho. Então, assim, a gente era criativo para tentar encontrar esses caminhos. Follow the money. Eu acho que é exatamente isso, assim, acho que isso a gente fez bem feito. E aí, no momento que a gente faz esse pivô, a gente começa a conversar com as agências, começa a conversar com as agências, com os departamentos de marketing, e começa a ver que já monetizava, mesmo na época que não tinha um modelo certo, a gente já tinha criado um widget para e-commerce, que você conseguia colocar os conteúdos dos seus usuários, pegava o conteúdo do social, jogava para dentro do e-commerce, e aí já tinha uma receitinha, já era sempre assim, então isso é importante falar. Tinha um sinal de fumaça Já ali. tinha, assim, tinha uns sinais de fumaça. Não tinha um product market fit muito, é isso aqui, vai escalar. Ele apareceu, e eu vou contar como ele apareceu, mas tinha já nuances de que tinha algum território interessante para a gente explorar. Mas aí quando a gente começou a falar, veio uma provocação, eu lembro até hoje, como a gente olhava para conteúdo, não olhava para os autores dos conteúdos, veio uma agência que provocou a gente e falou assim, putz, será que vocês conseguem olhar quem são os autores? Ela queria falar com o público do sertanejo, era uma marca de cerveja, e ela queria explorar aquele território. Ela falou, será que vocês conseguem falar encontrar os autores dos conteúdos? Aí eu lembro até hoje, a gente voltou, aí falei com o meu CTO, falei, será que mexe na engine que a gente tinha lá, em vez de olhar para criativo? Aí a gente entregou um Excel, assim, foi um processo de 6 horas, a gente entregou um Excel, e aquele foi o primeiro momento que a gente entregou uma lista de influenciadores, na época não era esse termo, mas a gente encontrou uma lista dos influenciadores que tinham mais produzido conteúdos, que tinham mais engajados no Instagram na época. E aí eu lembro da agência reagindo e falando assim, nossa, isso aqui eu pago, não lembro, acho que na época, acho que foi R$7.000. Eu falei, R$7.000, e a gente lá vendendo o SaaS, né, vendendo mensalidade de 700, R$500 por mês para o widget do e-commerce, né, R$7.000, um negócio que a gente gerou rápido, né, aí a gente falou, putz, esse foi o insight, então, de novo, foi empírico. Foi de ouvir, de voltar, de provocar, e aí a gente começou a entender que tinha mas a gente fazia muito isso, assim, cara, 100 reuniões que a gente saía com algum aprendizado, voltava e discutia. E aí esse o aprendizado foi, cara, eu acho que tem uma demanda para mapear esse tipo de perfil. Então não era para conectar o criador, não era fazer isso, era mapear esse tipo de perfil. E aí a gente começava a ir com esse speech nas outras reuniões. E a gente via a adesão, putz, isso aqui é interessante. Putz, eu consegui inserir minha marca nesse contexto, faz muito sentido. Então é daí que começa um primeiro modelo da Squid, que era, vou encontrar os influenciadores para você. E aí a gente pivota o modelo, a gente abre mão da receita que tinha, hoje eu falo com muito founder, essa é uma decisão sempre difícil de fazer, né? Você abrir mão de uma receita. Você estava cortando a própria carne. A gente falou, putz, isso aqui não está escalando e tal. Óbvio que não é do dia para a noite que você toma uma decisão, mas já tinha lá, vamos começar a focar nisso, porque isso aqui é mais interessante. Mas isso é depois de fazer muita reunião e ouvir vários outros clientes, entendendo que existe de fato uma demanda nesse formato de encontrar os criadores. E aí esse é o formato que a gente começa a explorar. Isso eu acho que é de 2016. Então, sim, mais ou menos, 1 ano e meio, assim, iterando o modelo inicial. até encontrar talvez o primeiro sinal de Product Market Fit. Exato. E aí, como é que foi a dinâmica do primeiro cliente? O primeiro cliente foi essa marca de cerveja ou a agência da marca de cerveja, não sei exatamente como é que foi. Então, e aí, conforme a gente já estava fazendo isso há 1 ano e meio, já consegui entender melhor como é que era a dinâmica do mercado, qual era o papel das agências nisso tudo. E aí tem vários modelos de agência de publicidade, agência de social, agência de e-commerce. Então, cada uma tem um formato de trabalho, tem uma agenda específica. Mas, em geral, as agências elas são muito abertas à inovação, a levar o novo para o cliente, porque isso é um pouco do papel delas, né? Pô, tem um formato novo que surgiu, pô, vamos explorar, vamos fazer um piloto. Ah, tem um fornecedor novo que está crescendo, vamos explorar. Então, eu tive nesse momento, para a gente era muito mais fácil conseguir reuniões nas agências, que representavam os grandes anunciantes, do que conseguir reunião nos grandes anunciantes em si. A gente ainda era muito pequeno. Então a gente começou a explorar um pouco esse canal, esses parceiros. A gente começou a levar essas teses para dentro das agências, entendendo que com a nossa plataforma
eles iam conseguir destravar um valor muito legal, eles iam conseguir fazer campanhas diferentes no social. Ainda não tinha esse negócio de marketing, de influência do jeito que era. Eles iam conseguir colocar ideias criativas que estavam represadas dentro das agências, eles iam conseguir veicular com a gente, achando os porta-vozes certas. Sim. Então, a gente explorou essa... Pô, a gente é parceiro das agências até hoje, mas acho que 2016 a 2018, assim, foram onde a gente, ou até 2017, metadinha, assim, acho que foi onde a gente colocou muito esforço. Sim. Então, ou seja, você teve acho que a competência, né, de olhar para o cliente, que era o anunciante, a grande empresa, que eram as reuniões que você fazia de discovery para entender o que esse cara está querendo comprar, né? Uhum. E você via a migração do dinheiro, do orçamento das mídias mais tradicionais indo para esse novo canal? Era isso que estava acontecendo naquela época? É isso que configura o efeito ou o componente timing da Squid ter depois Cara, tracionado? era do dinheiro, mas para mim era da atenção. Porque o dinheiro pode ser que ele demore um pouco mais para migrar, porque você tem muita coisa culturalmente pré-estabelecido, né? Tipo, na TV você já tem um hábito dos anunciantes colocarem muito dinheiro na TV, e obviamente que isso vai migrando, mas pode demorar. Mas uma coisa, para mim, era muito clara, era a atenção das pessoas. E aí, quando você fazia as divisões do brasileiro, cara, o brasileiro, ele é muito conectado no social. Ele consome muito conteúdo. Hoje, o Instagram, o TikTok, as Big Techs, quando elas querem testar alguma coisa no social, o Brasil É a primeira praça. assim, o Brasil é muito, muito relevante. Tanto que, isso eu escuto de vários investidores, o Brasil, e eu acredito, o Brasil tem potencial, tranquilamente, para lançar empresas unicórnios nesse território, porque a gente é completamente apaixonado. Quando você pega os exemplos, os cases que são criados aqui no Brasil, eles são completamente são referência para os países Latam. Se você pega os grandes anunciantes, o que o Brasil está fazendo? Vamos fazer na Colômbia, vamos fazer no México. Então, assim, tem muito disso. Eu vivi isso na Squid e vivo hoje. Então, o Brasil, a gente tem que se orgulhar disso do jeito certo. Assim, a gente é uma potência de social. Então, na época, eu via a atenção das pessoas indo para lá, e para onde a atenção das pessoas vai, é para onde naturalmente o dinheiro vai em algum momento. Não tem como. Eu como anunciante, eu preciso estar onde aquela atenção está. Então, para a gente, não era muito difícil começar a mostrar para as marcas que pode ser que você ainda não está presente, mas a atenção está lá, em algum momento você vai ter que se posicionar. Então aí o timing começa a estar ao nosso favor, né? Aí o que antes era um negócio muito inovador, agora começa a pegar um tailwind lá super legal, tipo, pô, agora isso está em alta. E não tenho a menor dúvida que a Squid foi muito favorecida de estar no lugar certo na hora certa. Sim. E aí, nesse momento que a gente estava tendo o componente de timing a nosso favor, olhando bastante que existia demanda nos anunciantes, as agências dispostas a levar essas novidades para os seus clientes. Como é que você modelou a Squid? E aí você falou um pouco de métricas, né? E aí modelar, eu digo pricing, como é que é a entrega, tem plataforma, porque a Squid nunca foi um SaaS puro, Uhum. né? E eu acho que até tu teve digamos assim, essa discussão interna e essa reflexão, e foi provocado muito também por investidores. Qual é o modelo de negócio da Squid? Como é que vocês conseguiram acertar essa parte, tanto do pricing quanto da entrega? Cara, esse para mim, esse foi até o Carlos, né? Ele brinca que a Squid teve algumas viradas de chave, assim, que a gente lembra, assim, acho que umas 4, 5, assim, que a gente lembra, e essa foi muito importante, porque o modelo inicial que a gente encontra, tinha um case no Brasil muito legal, que era o pessoal da Resultados Digitais, né? Fazendo inbound marketing. Eu olhava para aquilo e falei, meu, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer influencer marketing, vou fazer um playbook de um VC track, eu vou fazer para influencer marketing. Eu enxergava que tinha o mesmo espaço. Então, o modelo Sim, inicial da Squid foi um modelo de SaaS para os anunciantes, os anunciantes ou as agências entrarem na plataforma e encontrarem os influenciadores ideais e negociarem com os influenciadores ideais e fazer todo esse processo. Só que isso já é 2016. Nesse momento, a gente fica uns 6 meses nesse modelo e a gente vê várias coisas. A gente vê o orçamento muito, muito limitado, porque quando a gente ia falar, quanto vocês conseguem, né, eu cobrava R$ 2.000 por mês, alguma coisa assim, não tinha esse orçamento, porque ninguém tinha feito isso antes. Então era uma objeção. Aí eu olhava
quem ia tocar a plataforma dentro das agências ou dentro dos clientes, não existia a posição, a área de influencer Sim. marketing, né? O analista de influencer marketing, isso não existia. Hoje você tem, dentro de todos os anunciantes, você tem uma posição, uma área, áreas muito grandes, várias delas formadas por ex-squeeders, né? Ex-Squeeders. Então isso é muito legal também de falar, a galera foi, né? Depois a empresa cresceu, virou referência e vários deles hoje estão super bem posicionados dentro dessas companhias. E então tudo era meio que objeção para usar o software. Então a gente começou a vender e a gente via que o cliente não usava muito. Aí também tinha coisas que a plataforma, como a gente nunca teve tanto recurso, a gente foi desenvolvendo a plataforma em cima do recurso do próprio anunciante que a gente levantava. Então a plataforma também evoluía numa velocidade diferente. Ela era Sim. gargalo para um monte de coisa. Mas aí a gente viu que esse era uma estratégia que ela dependia de muito capital. E a gente não ficou confortável, e isso, quando eu falo com founders que estão no early stage, você tem que entender muito o seu perfil de co-founder. Quais são os skills que você tem? Qual é o lugar do campo que você quer jogar? Como você quer jogar? Porque isso muda tudo. Porque aí eu estava muitos investidores que me vieram falar, não, você tem que insistir nesse caminho, né? Então levanta dinheiro e segue esse caminho, você vai educar o mercado. E não tem certo ou errado. Sim. Mas eu acho que tem estratégias mais arriscadas, estratégias menos arriscadas e tem coisas que são mais compatíveis com o seu perfil de founder. Esse playbook era um lugar que eu falei, cara, o Brasil tinha muito menos acesso a capital, a gente era muito novo, a gente não tinha, né, as conexões, a experiência que a gente tem hoje. Eu falei, se a gente depender do capital para fazer isso dar certo, eu acho que vai ser, eu acho que não vai dar Não vai certo. dar certo. E aí a gente conversou e aí a gente começou a pilotar um cenário diferente. A gente falou, cara, vamos começar a colocar uma camada de professional services em cima da nossa plataforma. E aí a percepção do nosso cliente ela mudou de ser um software para ser uma empresa de mídia. Então, quando ele contratava a gente, ele já enxergava o orçamento em outro lugar. Ah, então não é o orçamento de software, é o orçamento de mídia. Ah, não, aqui eu tenho recurso. E no fundo, a entrega era a mesma, só que o formato mudou, não era mais recorrente, era um formato transacional, a gente operava a plataforma para o cliente, ele via os resultados na plataforma, mas não operava. Então, era uma empresa tech-enable, né? Ela precisava da tecnologia para ser muito assertiva e dar escala para os influenciadores, porque sempre foi o lugar do micro-influenciador. Essa simetria, a gente sempre entendeu que era o micro-influenciador, ele precisava de escala, ele precisava de tecnologia, ele não conseguia chegar sozinho nas grandes marcas, então a gente ia ser o parceiro que ia ajudar eles nisso. Então a gente começou a fazer isso. E aí esse modelo, e de novo, não tem certo ou errado, tem todos os trade-offs, né, de trocar de uma empresa de software, a recorrência, as altas margens, a escala, para abrir mão para uma empresa de mídia, que é um transacional, com uma camada de serviço, com menos margem, mas aqui era o que o cliente queria. Esse aqui era o que eu ia precisar educar. E aqui era o cliente já estava pedindo. Então a gente começou a ir para esse modelo, aí o cliente fazia uma campanha, no mês seguinte ele não voltava. Mas depois de 2, 3 meses, ele voltava. Então a gente começou a encontrar uma outra forma de recorrência. Mas a verdade é que a gente começou a achar um caminho do dinheiro muito, muito saudável, assim. Eles voltavam, começavam a investir, aí o cliente conseguia testar pequeno. Tá, deixa eu fazer uma primeira campanha, dava certo, ele ia crescendo o orçamento. E, cara, ele foi crescendo, você falou do crescimento da Squid, né? Ele foi crescendo ano a ano, esse orçamento foi aumentando, né? Novos clientes, mas os próprios clientes dentro de casa foram investindo cada vez mais. Aí a gente encontrou o modelo. Foi Aí que nesse acertou. lugar, Então né? você comentou, né, que essa foi uma virada de chave, né? Vocês Né? conseguiram, bom, você tinha lá a discussão entre SaaS, entre fazer a educação do mercado e fazer um modelo por campanha, né? Uhum. E aí mudou a persona dentro do cliente, talvez, né? Mudou da área de Sim, software para a área de sim, marketing. sim, sim. E aí isso também, acho que para mim também, para mim foi uma virada clara de chave na Speed, que ali vocês encontraram ali o Product Market Fit e ali depois, de fato, começou a crescer de uma forma muito acelerada. Mas a curiosidade aqui é, pegando um gancho, quais foram as outras viradas de chave na Speed? Ah, pô, a gente fala do começo da primeira que eu comentei, de mudar do UGC para encontrar os criadores, foi uma outra. A gente teve. Tem uma virada de chave que é quando. A gente sempre foi muito comercial, né? Eu e o Carlos. Só que quando a gente começa a formar time e o time começa, né, a vender, putz, isso pra gente é aí que você encontra a escala. Você fala, putz, entendi que agora outras pessoas conseguem fazer esse trabalho. Óbvio que a gente sempre se envolvia, né, nas grandes contas,
Mas aí no final a gente já tinha, pô, todo o time lá estruturado, meta bem feita, gestão bem feita. Acho que essa foi outra virada de chave. Aí depois aí antecipando um pouco a história, teve a compra de uma outra startup que trouxe uma visão, a gente comprou um outro business e integrou, trouxe uma outra visão. Então teve algumas aí. Sim. Esse business que vocês compraram no seu comento, como é que foi essa história? Então, aí quando a empresa começou a crescer, a gente foi reinvestindo tudo Aí só para falar, né, a gente tinha uma relação muito boa com vários investidores, a empresa começou a crescer num ritmo super acelerado, a gente era muito procurado. Só que a verdade é que a Squid sempre teve os units econômicos muito saudáveis, então é uma empresa geradora de caixa, a gente reinvestia tudo, e aí eu olhava, putz, como é que, se eu levantar dinheiro, né, essa decisão de levantar ou não dinheiro, cara, ela é uma decisão que ela permeou a história da Squid durante todos os 7 anos que a gente fundou até vender. Eu olhava e falava, cara, eu acho que a gente vê, isso eu converso com muito founder, cara, a gente vê isso, cada história é uma história, mas é inevitável que a gente vê, às vezes, só a manchete do jornal, as coisas, e às vezes durante muito tempo eu me sentia um patinho feio, né, eu falava, pô, cara, por que eu não tô lá e tal, e a minha relação com investidores eram ótimas, hoje vários são grandes amigos, hoje sou investidores de alguns fundos, mas a verdade é que dentro, assim, da Squid, a gente olhava e falava, o uso do recurso nunca foi tão claro. Eu vou levantar um dinheiro e eu vou fazer o que com esse dinheiro? É um novo produto que eu quero lançar? Eu quero acelerar mais ainda? A gente já estava investindo muito, o time já estava dobrando de tamanho e tal. O uso do recurso nunca foi né? Porque quando você tem o uso do recurso muito claro, eu vou levantar dinheiro para fazer isso aqui vai me levar para outro patamar. Cara, esse é o jogo, faz todo sentido. É o custo de oportunidade do capital, aproveita e você vai crescer mais rápido, faz sentido. Se você não tem isso direito, aí a captação pode ser um negócio que vai te trazer mais desconforto. Se você não entregar o plano, no fundo, ele traz mais desconforto para todo mundo do que ele traz uma vantagem para você. E óbvio que tem outros cenários, que você tem um competidor e você quer acelerar mais. Tem Sim. outros cenários, mas para mim, a decisão, ela precisa de um uso do recurso muito claro. Se você não tiver, não levante, espera um pouquinho, amadurece a ideia e tal. E aí a gente já estava com caixa, querendo olhar para outras avenidas de crescimento. Porque puta, o negócio estava crescendo muito bem, mas a verdade é que eu queria achar uma receita diversa do social. Eu acho que o social é incrivelmente legal, é um lugar muito rico, mas é um lugar que você controla menos. Sim. Né? Para mim era muito importante ter uma receita fora. E aí a gente comprou uma startup de Curitiba. Na época eles faturavam, era coisa de 400 mil reais por ano. No primeiro ano a gente fez 4 milhões e pouco nessa BU. Né? Então, a gente fez porque a gente comprou um negócio que era mais focado no SMB e a gente deu uma cara para um B2B Enterprise, que é o que a gente sempre soube fazer. E aí a gente comprou e essa tese de crescimento inorgânico deu muito certo. E aí foi aí onde eu entendi, eu falei, putz, eu acho que o fundador ficou com a gente, o Luciano ficou com a gente até o final. Como era o nome da startup? Chamava Duopana, na época. E aí ele ficou com a gente, ele virou CPO da Squid, então também, eu estou falando só da companhia, mas obviamente teve uma figura ele era uma pessoa muito interessante para fazer parte do nosso time, ele encaixou direitinho e tal, e foi com a gente até o final. Então, quando a gente comprou essa empresa, a gente entendeu um outro jogo, que tinha um caminho de começar a integrar tecnologias na Squid para acelerar o negócio. Legal. Acho que é muito interessante o teu aprendizado ali, entre levantar capital ou não. Acho que tu comentou um pouco desse modelo mental que você teve que construir, que eu não tenho um uso claro né, o use of proceeds não está claro, então eu não vou levantar capital. Acho que teve outra provocação que você que foi feita para Squid durante a trajetória, que era justamente o modelo Tech-Enable em vez do SaaS tradicional, com os playbooks já muito validados. E aí eu acho que teve um componente de convicção e de você acreditar na tese que você estava construindo e talvez não seguir um modismo, não seguir talvez o que pessoas muito inteligentes estavam talvez te orientando a fazer. Como é qual framework, qual modelo mental você usou para seguir essa estratégia, seguir a sua intuição e aí obviamente construir a Squid ali, que foi um grande case aí do ecossistema. Cara, assim, foi muito difícil, assim, eu queria falar que tinha vários frameworks super racionais, mas assim, eu resolvi seguir a vontade dos clientes. Foi aí que me teve conforto, sabe? E eu falo toda vez que assim, você tem que estar preocupado com o seu negócio,
tem vários, meu negócio vai ser menos sexy, vai acontecer, não sei o que lá. Cara, tem cliente, eu falo, parece sim. Cara, as coisas têm que ser muito mais simples do que a gente complica, tá? Acho que a gente vive num mundo de muita informação, então acho que os fundadores que conseguirem ter essa habilidade de simplificar as coisas, eu acho que vão ser os fundadores que vão ter sucesso, porque a gente vai viver um período onde é tudo muito complexo. E aqui, cara, a decisão era meio simples, assim, se você colocar o cliente no centro e você gerar valor genuíno, você vai achar o espaço. Se seu espaço é menos sexy, se seu espaço tem um múltiplo menor, se o seu espaço... São coisas que você, ao longo do tempo, você vai ajustando, vai descobrindo, vai vendo onde você perde valor. Mas não gerar valor é um negócio que vai fazer o seu business falir. E eu achava que se eu continuasse no modelo que estava seguindo com muita objeção, se eu tivesse a habilidade de levantar capital para conseguir tornar a Squid naquela época a potência, mas aí eu via uma limitação minha, por isso que eu falo dos fundadores se conhecerem, eu falava uma limitação, eu falei assim, não vou conseguir fazer esse playbook, não é para mim, então eu aceitei isso, encontrei o espaço, mas foi esse espaço de geração de valor. Se você está gerando valor, cara, você já está num lugar muito especial. Aí você vai afinando melhor, aí mais para frente a gente foi aprendendo como expandir múltiplo, né, o que era importante, como é que a gente era precificado. A gente foi conversando, a empresa, como ela foi crescendo num ritmo super saudável e rápido, a gente foi sendo procurado por compradores estratégicos. Depois a gente foi sendo procurado por vários fundos, mesmo no modelo Tech Enable. Só que aí a gente já estava mais maduro, aí a gente já estava gerando valor, aí você já estava com muito mais, né, você estava muito mais forte para conseguir ter umas discussões mais complexas. Eu comento com os founders é gerar opcionalidade. Eu sempre falo sobre isso, cara. Eu acho que, de novo, e aí não tem certo ou errado, pelo amor de Deus, mas tem caminho que você como founder se sente melhor, né? Eu sou um cara que a opcionalidade me fez muito bem. Sim. Esse negócio, cara, não tenha plano A, plano B, sabe? Tenha só plano A, cada um é cada um. Para mim, cara, eu tinha plano A, B e C. E se derrubar, tinha D, assim. Eu tava sempre pensando em, se isso aqui funcionar, eu vou para lá, se não, como é que eu mudo, tal. E a gente foi amadurecendo, cara. Foi amadurecendo cada vez mais o modelo. E eu acho que, assim, olhando os aprendizados que a gente compartilha, porque a gente compartilha a jornada com o founder, e é isso que é legal da gente investir nas startups e acompanhar, de fato foi um olhar muito próximo e muito competente para o cliente. Então você não estava, né, acho que tinha obviamente outros sinais ali de venture capital, de outras avenidas de crescimento que você poderia ter explorado, mas você olhou, você preferiu e teve a intuição enfim, o foco no cliente, onde estava de fato o follow the money, onde que estava a receita, a demanda, e aí vocês foram muito competentes em executar esse modelo, crescendo de uma forma muito acelerada, e aí aparece a local web, né, naquele cenário que a gente viveu em 2021. Comenta um pouco como é que foi esse processo de relacionamento com eles, como é que foi o deal, e por que vocês escolheram de fato a local web para o M&A. Assim, depois de 7 anos empreendendo, né, a empresa crescendo e dando certo, a gente já tinha gerado caixa, a empresa, assim, a gente tinha uma experiência, a gente ia sair, tá? A gente estava num lugar muito legal, assim. E aí a decisão de vender ou não o negócio, hoje muito fundador me procura para ter essa conversa, qual que é o melhor momento de vender, receber uma proposta, como é que eu me posiciono e tal. E a verdade é que, na minha análise, né, eu acho que você vende um ativo na pessoa física para você diversificar o seu patrimônio, né? Então você olha e fala assim, eu tenho um negócio que deu certo, mas eu tenho um patrimônio muito em um único ativo, Concentrado. Né? Isso traz um risco. Então para mim, você tem que diversificar esse risco, né? Quando você tiver a oportunidade, você tem que se preocupar em se vai diversificar 100%, se vai diversificar 30, 40, tal, é o que te dá conforto. Acho que isso é uma decisão. E a outra, para um negócio, e aí você tem que ponderar as duas, porque você não pode esquecer, você está com os dois chapéus, né? A segunda é você entender se com aquele parceiro você consegue crescer mais rápido, se você consegue ir mais longe, se você consegue, sozinho, ele tem que te trazer alguma coisa, isso seja fundo ou seja estratégico. Você tem que se ver dentro daquele parceiro, entendendo, cara, com esse cara eu vou mais longe, com esse cara eu vou mais rápido, com esse cara, o que vai acontecer? E a verdade é que lá aí em 2021, em 2020 a gente compra aquela outra startup,
a tese de crescimento inorgânico dá certo, e aí eu montei uma tese de levantar capital para fazer uma empresa enterprise adquirindo alguns players. E a gente foi falar com alguns fundos que a gente tinha uma relação muito boa, e a gente começa a receber proposta de investimento no business. Só que aí o mercado, que você falou, 2021, as pessoas começam a saber do que a gente está captando e tal, e a gente começa a receber proposta de estratégicos. A Localweb não foi o primeiro que colocou a proposta, e aí, com base nessas propostas, aí eu resolvo fazer, pô, peraí, então, acho que é um bom momento para a gente sentar e ouvir todos os potenciais parceiros, inclusive os investidores, e a gente tomar a decisão, com as propostas na mão, a gente tomar a decisão do que é melhor a gente fazer, né? E aí, eu, o meu co-founder, os acionistas, né? Então a gente em 2021, acho que bem no começo de 2021, a gente decide fazer um roadshow considerando as diferentes propostas, né? Desde fundos de investimento com os estratégicos. E aí, com base em todas as propostas, né? Aí foi um processo de, posso falar que 6 meses, 7 meses, acho que quase 8 meses, é bem desgastante, assim, do ponto de vista para você não perder foco do business, né? É isso que é o legal, assim, a empresa, eu e meu co-founder, o Carlos, a gente se dividiu muito bem, eu consegui olhar mais para isso, para captação, tudo, enquanto para a venda da companhia, enquanto ele estava olhando a empresa organizada, já com camada de gestão, a gente sempre foi muito da gestão de metrificar todas as áreas, de saber aonde está, de ter o farol, entendendo o que não está funcionando, o que tem que ajustar, sempre acompanhando as vendas da companhia, o lucro da companhia e tal. Então isso a gente sempre foi muito diligente, a empresa estava madura nesse momento, e aí eu consegui direcionar a minha energia um pouquinho mais para isso, sem deixar a empresa, né, porque isso acontece. Isso Eu acontece. já vi muito empreendedor que isso acaba É acontecendo. bem frequente. E aí a gente faz o processo, cara, e depois de depois de muita adrenalina, a gente entende que a Local Web é a melhor proposta. E aí tem alguns motivos, assim. Tem um motivo financeiro, que aqui a gente não pode dar detalhes, mas não, a Local Web estava muito madura do ponto de vista de M&A. Ainda, o Brasil ainda, quando você vai para os Estados Unidos, cara, lá é um mercado, né, em termos de liquidez, é muito maior. O Brasil, ele tem ciclos, né? Então a gente recebeu algumas propostas de algumas empresas que não estavam tão acostumadas a fazer M&A. E tinha uma janela específica, tinha uma empresa que estava um pré-IPO na época, que elas não passavam muita segurança de que aquilo ia acontecer de verdade, se tinha uma janela específica. Então, e quando a gente olhava a Local Web, pô, um time muito maduro, cara. A galera já comprando várias empresas. Eu conversei com muitos empreendedores que tinham vendido e o pessoal muito feliz, falando pô, continuo com autonomia, tô tocando aqui dentro, tá legal. E isso dá pra gente uma segurança muito, muito, muito alta. E a gente tinha, quando a gente mostrou a plataforma, né, e eles viram a tecnologia, eles enxergam que tem um ângulo muito interessante para distribuir. A gente sempre foi enterprise. Tinha um ângulo muito interessante para distribuir isso no SMB, né, no cara menor, usar as plataformas de e-commerce para distribuir. E esse é um negócio que eu nunca ia fazer sozinho. Até tinha um fundo interessado em dar o investimento para a gente começar a descer na pirâmide. Mas fazer isso sozinho para mim era um risco de estratégia, que era um negócio que eu não estava acostumado, ia ter que empacotar o produto, ia ter que empacotar o go-to-market diferente, ia ter que entender a persona diferente. Isso tudo a Local Web trazia para a mesa. E aí a gente olha e fala, putz, isso aqui faz sentido a gente seguir. A Squid está madura, então a gente vai conseguir ter a nossa autonomia, porque eles estão comprando outras empresas, vão ter prioridade para integrar, tal. Então a gente falou, pô, isso aqui para a gente é muito legal. E aí a gente acertou, assim, não tenho a menor dúvida que foi o parceiro certo para aquele momento, tal, e a gente vendeu a companhia. A jornada, então, obviamente ela continua depois da Local Web, mas você estava ali também, de novo, entre duas teses diferentes, entre uma tese consolidadora, que você poderia levantar capital para isso e construir isso, seria algo bastante ousado, e você optou pelo M&A com a Local Web, que a gente também acompanha super de perto, continua ajudando a Squid ali após o processo, e uma trajetória super bem sucedida, né, dentro da Local Web, com earn-out. Aí você sai da Local Web depois desse período, funda a Unlock junto com o Edu, e comenta um pouco sobre esse modelo que você criou de VC, que eu acho que você teve experiências bastante, digamos assim, intensas com VC. Acho que talvez você tenha criado um modelo mental próprio de o que eu gostaria, que talvez eu não tenha tido nos VCs que eu conversei, o que eu gostaria de propor de diferente para o mercado. Então,
Comenta um pouco da tese da Unlock, que é esse novo momento, você e o Edu e o Pedro atualmente aí nessa operando, e também se puder já emendar a recompra da Squid Legal, pela Unlock. legal. Pô, assim, depois que você vende a companhia, né? Pô, aí a gente completou o período de earnout, aí eu saí, aí você passa por um momento de reinvenção, né? Fala assim, pô, o que que eu vou fazer agora? Será que eu só sei fazer isso? Né? A pergunta que todo founder faz, né? Depois, será que eu só consigo fazer isso? E aí eu sempre fui na jornada toda da Squid, sempre fui um cara que eu, eu descobri na faculdade que eu aprendo com outras pessoas. Esse sempre foi o meu modus operandi. Acho que tem gente que aprende lendo muito, tem gente que aprende, pô, sei lá, na época com um professor falando. Eu era um cara que aprendia com outros amigos. E eu levei isso na minha jornada empreendedora. Então eu sempre estava muito atrás de conversar com as pessoas. A Endeavor foi uma figura que ajudou, vocês ajudaram. Ah, quero conversar com um empreendedor que já vendeu um negócio. Deixa eu fazer. Eu acho que eu fiz umas 10, 15 conversas dessa antes de vender a empresa. E aí, na jornada toda, eu encontrei o Edu, né? Que o Edu, ele estava na LE Media e ele quis comprar o business, né? A gente conta essa história, ele quis comprar a Squid, acho que em 2017, mais ou menos, levou para o conselho, porque ele tinha enxergado muita correlação com a LE Media, né? A tela sozinha do elevador não é mídia, mas várias telas juntas é mídia. O micro-influenciador era uma dinâmica muito similar, e quando ele me falou isso a primeira vez, foi a primeira vez que eu falei, nossa, é verdade, deixa eu começar a olhar para isso de outro jeito. Abriu a E aí cabeça. e ele se manteve super aberto, foi muito bacana, ele fez um movimento de deixar a agenda, me deu liberdade de, pô, quando eu tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, me liga, tal, e a gente manteve, eu soube aproveitar dessa bondade dele, a gente se manteve próximo. E aí logo depois que eu saí, eu já liguei para ele, falei, ó, que tinha ficado um carinho, né, o que a gente vai fazer junto, depois, tal, e aí eu liguei para ele também estava num momento super especial, já tinha saído da posição executiva da Eletromidia, né? Ele faz o IPO, super bem sucedido e tal. E isso também era outra coisa, pô, uma pessoa para eu aprender, cara, uma baita de uma jornada, então quero estar próximo e tal. E aí a gente se liga, se fala, e aí a gente começa a construir. Ele já tinha mais essa visão de fundo. A gente nem se rotula venture capital, a gente acha que a gente é tem mais cara de private equity, né, super especializado no nosso setor, mas a gente não se rotula muito, a gente só. A premissa era fazer um negócio que gerasse valor para os fundadores, gerasse valor para os acionistas, que a gente encontrasse um espaço que, 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 que a nossa identidade funcionasse, que a gente conseguisse gerar valor, que a gente conseguisse criar diferencial com a nossa experiência, que não fosse uma commodity. Então a gente estava muito preocupado em enxergar um lugar bacana para a gente empreender, um ângulo legal para a gente empreender. E aí a gente encontra essa tese que era, cara, num território que a gente conhece muito bem a dinâmica, que a gente entende que a gente entende compradores, que a gente entende os preços que são praticados, que a gente entende oportunidade, que a gente entende as movimentações do setor, o setor de publicidade e mídia, marketing como um todo, ele passa por uma transformação, ele está cada vez mais orientado a dados. Todas aquelas premissas lá de 2014, a verdade é que agora elas estão muito mais intensas, né? O CMO que, né, tinha culturalmente um perfil, agora ele vai ter um perfil cada vez mais de negócio, ele vai ser cada vez mais desafiado pelo CFO, pelo CEO, pelos negócios, a conectar cada vez mais essas duas esferas. Né? Então, putz, eu preciso fazer a comunicação de uma marca, mas eu também preciso mudar o ponteiro da companhia do ponto de vista de negócio. Então, são agendas transformadoras num mercado muito rico. Essa agenda transformadora faz com que surja muita oportunidade de criação de valor. E aí a gente resolve fundar a Unlock exatamente querendo ocupar esse espaço. É uma tese em que a gente consegue comprar participações relevantes de poucos ativos para a gente conseguir colocar ajudar com o nosso ritmo, né? Nossa governança, o jeito que a gente acredita que os negócios têm que funcionar, né? Então, tem muita coisa que a gente está aprendendo, mas era o fato que era uma posição que eu adoraria ter um sócio, né? Aqui vai parecer um jabá, mas eu adoraria ter realmente um sócio que está na trincheira, que entende do meu negócio, que está que está no dia a dia, que me gera valor, que me ajuda no go-to-market. Então, assim, essa proximidade com as empresas é um negócio que a gente não vai abrir mão, porque a gente entende que é nos detalhes que a gente consegue fazer o sucesso acontecer, sabe? E a gente estava conversando antes, né? Vocês estão operando também, ajudando a operar os negócios que vocês investiram. E como é que é, onde é que se
onde é que entra a Squid nessa história, a recompra dela, o que vocês estão fazendo, qual é a tese, e comenta um pouco dessa história também, que eu acho que é um dos casos mais curiosos que a gente tem e interessantes do ecossistema, de você fazer o exit e depois recomprar o ativo. Mas foi engraçado, que depois que a gente anunciou, também fui muito procurado por vários founders. A história é mais comum do que a gente imagina, assim, tem bastante, esse episódio ele acontece algumas vezes, e a gente tem um pouco das hipóteses do porquê que isso acontece. Mas a verdade é que a gente não resolve recomprar Squid. A gente, conversando com, né, começando a montar as teses dos ativos que a gente quer ir atrás para ter no portfólio, a gente começa a falar com muito CMO, começa a entender aonde estão as oportunidades. E a área de creators, né, Creators Economy, é um negócio que ele continuou crescendo ainda mais do que no período que eu estava, né? O dinheiro, ele segue migrando para lá ainda num ritmo maior. A atenção, a gente continua até mais, né, scrollando o celular, os TikToks, o Instagram, né, YouTube Shorts. A gente continua gastando muita energia e atenção nisso. Então, a gente resolve, a gente fala, faz sentido, a gente começa a falar com o CMO, cara, ainda estou desconfortável, ainda não é uma estratégia que eu ainda tenho visibilidade de tudo que está acontecendo, o dinheiro está indo mais para lá, mas agora eu estou precisando contratar auditoria para ver o que está acontecendo, porque a partir do momento que começa a ir muito recurso para lá, você começa a trazer outros problemas para uma grande corporação. E aí a gente começa a falar, pô, legal, esse setor volta a ser importante, pô, eu entendo um pouquinho. E o Edu, nesse meio período, faz um MBA junto comigo, assim, já começa a entender o setor. E aí a gente começa a conversar com várias empresas do setor, que eu tenho um relacionamento muito bom, que o Edu também tinha, e aí a gente começa a ver. E aí a gente encontra na Squid os fundamentos que a gente acredita que são necessários, que é uma tecnologia para gerar valor e escala, porque tem business de serviço em creators que são incríveis, mas aí a nossa tese, né, olhar para como é que eu cresço, como é que eu faço, como é que eu trago escala para tudo isso, como é que eu trago dado para ser minucioso e gerar valor dentro dos clientes. Aí a gente vê na Squid um ativo que, pô, tá lá os fundamentos do que a gente quer, né, estão lá, né, então, e aí sim, tem um aspecto importante que a companhia estava dentro, né, dentro da local web, e a gente sabe operar isso, né, então assim, não tem um dono, né, não tem a figura de um fundador dentro da companhia, e quando a gente compra, né, não é todo mundo que consegue fazer essa compra, porque você no dia seguinte, você tem que assumir, né, então você tem que estar lá tocando, né, você tem que organizar tal. E isso é uma coisa que pra gente isso é uma vantagem competitiva nossa, né, a gente olha e fala, pô, tudo bem, eu consigo fazer isso, sei fazer isso tal, e aí a gente compra, no final do ano passado, putz, super, super feliz, aí entramos, aí realmente a gente opera um negócio, né? A gente cai para dentro, a gente entra no negócio, vê como é que essas coisas estão funcionando, vê aonde estão as oportunidades, começa a falar com muito cliente, começa a entender, e aí a gente começa a colocar o nosso jeito de trabalhar, né? Então esse foi o ângulo. Só que aí, super preciso falar, a gente investe também na Media Hero, né? A gente compra uma participação super relevante da Media Hero, e essa a gente já consegue trabalhar numa distância diferente, porque tem um cofundador, tem um fundador lá espetacular, e aí a gente encontra, então tudo que eu estou falando de unlock, a gente ainda está descobrindo, né, o nosso ângulo, né, como funciona e tal, mas é clara a vantagem de ser um operador também, porque a gente entende com detalhe as coisas, a gente consegue ver os números com outras lentes, então isso é um lugar muito especial que a gente encontrou. Felipe, a gente chegou no fim do bate-papo aqui que estava ótimo, então eu queria de novo te agradecer pelo tempo, te agradecer por essa jornada, acho que super rica que a gente tem compartilhado desde 2014, são mais de 10 anos aí a gente trabalhando juntos. Parabéns por tudo que você está construindo e é super interessante também desejar um sucesso ainda maior para a Squid nessa nova etapa e sucesso para a Unlock também. Então foi, né, um prazer aí te ter aqui no Framework. Obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, parabéns vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo, não é só a história da Squid, acho que vai ter muita história legal no podcast, vários exits legais, fundadores que eu também pude compartilhar, então acho que o mais legal de tudo que a gente está falando é como o ciclo ele funciona e a gente... Se retroalimenta. Então eu estou muito feliz de estar aqui, parabéns e vamos seguir junto, que venham mais 10 anos juntos, 14 anos juntos. Sem dúvida, Felipe. Obrigado de novo. Pessoal que está nos acompanhando, obrigado pela audiência em mais um episódio aqui do Framework. Em algum lugar aqui da tela vai surgir um QR Code para você nos mandar seu feedback, sua sugestão, o que você está achando dos episódios. Compartilha com a gente sua opinião, é super importante. E sigam acompanhando os próximos episódios do Framework. Aqui é um espaço para você, Founder Early Stage,
aprender, ou pelo menos assim, aprender o que fazer e o que não fazer para chegar no Product Market Fit. A gente espera que esse papo aí tenha sido útil para você. Até a próxima.